gestor dos conselhos, Sim. concretamente falando, como os conselhos trabalham a demanda das pessoas com deficiência? Conselho de Educação, Mobilidade, enfim, todos os conselhos, porque a pessoa com deficiência é uma cidadã comum, Sim. né, e também precisa de políticas públicas para as suas necessidades. Então, efetivamente, como os conselhos trabalham hoje essa questão? Bom, nós encontramos aí por volta de 24 conselhos, né, debatendo só a superficialidade dos problemas, né? Então, um dos grandes desafios é capacitar os conselheiros a debater política pública. E eu acho que essa questão do PCD, ela passa por isso. Nós tivemos aí agora uma conversa com a Unital, né, com a Pró-Reitoria de Extensão da Unital, que vai organizar um seminário, né, para falar da importância dos conselhos na propositura das políticas públicas. E eu acho que o tema do PCD ele é transversal, né? Passa pela educação, passa pela criança, pelo idoso, pelo transporte coletivo, pela saúde, passa por todos os conselhos, né? E é um grande desafio, sem dúvida. Hoje nós encontramos, andando pela cidade, a gente encontra algumas coisas que parecem simples, mas elas poderiam estar, né, nas pautas dos conselhos. Vou dar um exemplo muito bobo aqui, muito simples até. Com relação à cultura, a Avenida do Povo, o lugar que foi construído para a pessoa com deficiência é lá no final da avenida. Então ele não tem acesso visual ao que acontece de mais bonito, de mais interessante. Quando vai se montar um palco na Avenida do Povo, monta para frente daquele espaço, quem ficar naquele espaço vai enxergar os camarins, o banheiro químico e as costas do palco. Então parece besteira, mas é um direito que essa pessoa tem de usufruir das coisas bacanas que acontecem ali, né? Sim, e ela está sim. relegada ao fim da avenida, né? Então, assim, coisas simples como essas, né, elas podem ser pautas discutidas nos conselhos? Elas precisam ser pautas, né? E assim, isso mostra, nesse exemplo que você deu, mostra a superficialidade, né, que a política de PCD ela tem em nosso município. Ela alcança algumas questões, né? Nós vamos ver aí escolas que começaram a adaptação, né, mas não terminaram. Nós vamos ver a Avenida do Povo, né? O próprio Centro Cultural que começa a ter algumas iniciativas de acessibilidade, mas assim, o transporte coletivo também é um caso, né? Não vamos dizer que o transporte coletivo como está, ele alcançou a acessibilidade necessária que a população que a população precisa. Outra questão muito importante, vai falar assim, você falar assim, com relação à educação, por exemplo, existe trabalho com o PCD, né? Existe preocupação com o PCD na questão da estruturação das escolas, da parte pedagógica, na elaboração de materiais. Eu vou dizer para você que não, né? O próprio NAP, que é um programa que cuida, né, da educação especial, ele vem regredindo ao longo do tempo. As equipes vêm diminuindo, né? Isso é um desafio, né? Voltar a crescer essas equipes, né? Investir na formação de professores, dar acessibilidade nas escolas. Nós temos escolas aí que realmente não tem condição, né, para que o PCD possa ter acesso à sala de aula. Às vezes ele tem acesso à sala de aula, mas ele não pode sair no intervalo para conviver com as outras crianças no refeitório, né? Então existem vários desafios, né? A cidade tem aí um grande foco para desenvolver uma política pública intersetorial, né? Precisa conversar, né, todos esses conselhos, né? No próximo dia 25, a Unital vai realizar o seminário, né? Talvez um tema como esse seja um tema onde todos os conselhos possam dar uma contribuição, né, de política pública para melhorar a vida dos PCDs aqui na cidade de Taubaté. Bom, você falou de Unital, e a Unital faz parte dessas demandas, né? Sim. Porque hoje o jovem, o adulto, o PCD, tem dificuldade de estudar nas nossas universidades Sim. e faculdades por questão de acessibilidade mesmo. Então, eu queria falar para você, né? Assim, eu tive algumas reuniões
do Conselho da Segurança Alimentar Nutricional no prédio do Bom Conselho, o que eu constatei? O prédio do Bom Conselho não tem acessibilidade. Então, você tem que subir escadas para poder chegar na sala onde a professora propôs as reuniões. E assim, se tivesse alguma pessoa que tivesse deficiência física ou outra deficiência, ia ter dificuldade para acessar, né? Se eu não me engano, na Unital são poucos os prédios que têm acessibilidade. Um deles é o prédio ali da Engenharia Civil, né? Ali perto da 4 de março. Parece que esse prédio foi adaptado, né? Tanto é que nós fomos conversar para fazer uma conferência, foi oferecido para a gente aquele prédio, né? E assim, mas os outros prédios, como o prédio, por exemplo, das ciências jurídicas, vários outros prédios não têm acessibilidade, né? Você veja, uma universidade, né? Que era para estar dando a linha, né? Que vai realizar o seminário de políticas públicas, ela precisa se desenvolver, né? Nesse aspecto da acessibilidade. E é um grande desafio, sem dúvida. Bom, com relação à empresa de ônibus, né, que atua na cidade, sempre que a gente ouve, né, uma pessoa com deficiência, são sempre, as demandas principais são sempre duas: saúde e mobilidade. Sim. As filas na saúde e a dificuldade de mobilidade no transporte público, de Sim. acessar o transporte público, nem sempre o elevador funciona, o constrangimento de ter que ser carregado no colo, principalmente as mulheres com deficiência, ser carregado no colo por pessoas com quem não tem intimidade, enfim. Né? O que pode ser feito em relação a isso, né? Considerando contratos, considerando prazos, considerando negociações? O que a gente pode fazer como cidadão para provocar uma melhora nesse serviço? Eu acho assim que a TV Cidade, né, ela tem se interessado bastante por esse tema, né, tem produzido documentários. Eu acho que o grande avanço é fortalecer o Conselho da Pessoa com Deficiência. Nós estamos tendo uma dificuldade, né, o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, ele é um deficiente visual, ele tem dificuldade, as pessoas precisam ajudar ele no sentido de secretariar, fortalecer, né, para poder, ao invés de ficar discutindo questões, vamos dizer assim, menores, né, discutir essa política pública de acessibilidade do transporte coletivo, né? Então, o fortalecimento dos conselhos pode provocar aí o nascimento de algumas políticas públicas. Eu vejo que as pessoas se utilizam dos conselhos para chegar denúncia, né, para receber denúncia, para operar em cima das denúncias. Mas eu acho que eles têm que discutir a necessidade de ter uma política pública que resolva antes de ficar pedindo para resolver os casos individuais. Acho que é mais ou menos nessa linha. O fortalecimento desse conselho é um dos passos, né? E assim, nós tivemos informação agora que mudou a gestão do Centro-Dia da Pessoa com Deficiência, lá no Areão, né? E está indo para lá uma pessoa que a gente confia muito, que é o Marcelo Albino, lá do CRAS Sabará, né? Eu acho que a ida de pessoas comprometidas como o Marcelo também faz com que a política melhore um pouco, né? Mas, assim, o Conselho da Pessoa com Deficiência, ele precisa ser melhorado, né? Nós tivemos aí um dia desse a indicação de 8 emendas parlamentares que precisava da manifestação desse conselho. E se não fosse a gente operar enquanto gestor dos conselhos, talvez eles não soubessem nem como é que era a apresentação desses projetos, o que precisava entregar, né? E, assim, eles ficaram muito trabalhando nas denúncias individuais, né? Sem pensar na política para o PCD como um todo, né? Eu acho que Taubaté precisa ter um plano municipal de políticas públicas para a pessoa com deficiência. É para onde está caminhando, por exemplo, o CMDCA, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem para criança e adolescente no município, mas não tem um plano. Pode ser que muitas entidades estejam seguindo no mesmo caminho e assim, alguns vazios não estejam sendo atacados, né? E eu acho que isso acontece com o PCD. Nós precisamos ter um plano e cobrar, né, o governo de obediência ao plano, de execução do plano. Qual a responsabilidade da Câmara Municipal com isso? A Câmara Municipal é um mecanismo de fiscalização, né? Talvez a Câmara ache que a indicação de emendas impositivas resolva, mas, na minha opinião, não resolve. Ela ajuda, né, a manter algumas entidades,
Mas o que o município precisa mesmo são de políticas públicas. E vamos falar um pouco de futuro, né? Vamos sonhar um pouco aqui. Sim. O que seria uma cidade inclusiva para você? Eu acho que uma cidade inclusiva seria uma cidade que tivesse uma discussão coletiva com todos esses setores que se apresentou, né? Educação, saúde, para elaborar um plano municipal, né, de atendimento de política pública para a pessoa com deficiência. Nós estamos tendo agora uma modalidade, né, que é extremamente importante, né? Nós estamos em construção lá na Secretaria de Educação do Plano Municipal da Primeira Infância, né, que é um setor extremamente importante, né, da vida de toda pessoa, né, é onde as crianças recebem o maior número de violações, né? Então vai ser construído esse plano e com base nesse plano a cidade vai ter que se organizar para promover políticas públicas, né? Uma das políticas públicas que falta na nossa cidade é a política pública de creche. E é exatamente a política pública que tem a ver com a primeira infância, né? Então, por que acontece muita violência contra criança e adolescente? Porque provavelmente essas crianças não têm vaga em creche, fica com pessoas, com cuidadores, né? Com padrastos, com vizinhos, enquanto a mãe vai trabalhar. E nesse momento é que ela sofre as principais violências, né? E o PCD não é diferente, né? Por que o PCD sofre as maiores violações aqui nessa cidade? Porque não existe políticas públicas, existem algumas ações, né? Nós não temos, por exemplo, uma secretaria exclusiva para o PCD, nós precisávamos ter uma coordenadoria ou uma secretaria exclusiva para debater essas políticas, né? Hoje está dentro de um CEDIS com um orçamento extremamente reduzido, né? Que mal dá conta das outras políticas, né? Para idosos, para crianças, né? Ele não dá conta dessas políticas. E aí o PCD fica sem um olhar, né? Sem um olhar do poder público, né? Isso não acontece nessa gestão, já vem acontecendo ao longo de muitas gestões, né? E a sensação que a gente tem é que a gente tem perdido políticas públicas para o PCD. Se for olhar, por exemplo, Mari Cecília, que foi lá como é que era? O CENTE, né? Se eu for olhar para aquela política regrediu, né? As coisas que tinham lá antigamente lá não tem hoje. Os profissionais que tinham lá já não tem hoje, a política que tinha lá já não tem hoje, né? E assim, mesmo criando o centro-dia da pessoa com deficiência lá no Areão, essa política às vezes é criada, mas ela fica na superficialidade, né? Não tem investimento, não tem estrutura, não tem profissionais e aí não cresce. Eu acho que o primeiro passo que o poder público tem que dar é dar voz à pessoa com deficiência, né? Não só as que estão nos conselhos, que são atendidas, né? Mas procurar essas pessoas para que elas possam falar das suas necessidades, né? Eu acho interessante o trabalho que vocês fazem de dar visibilidade a isso. Quando vocês gravam um documentário, começa a mostrar casos e situações como essa, vocês dão visibilidade, né? Um poder público inteligente pega uma produção dessa e começa a desenvolver ações com base naquilo que vocês apontarem, né? Vocês tiveram um trabalho aí que vocês fizeram na educação, né? Em vários aspectos, né? Mostraram a dificuldade do PCD. Eu acho que o poder público ele tem que estar atento a essas manifestações, né? Seja nos documentários que vocês façam, seja através dos conselhos, seja através de ouvir mesmo a pessoa com deficiência para poder implementar a política pública a partir daí. Eu acho que o PCD ele tem pouca voz, né? O conselho ele não tem a intensidade como deveria ter. As pessoas discutem muito questões pessoais, né? Questões assim do seu próprio mundinho, mas não discutem a política pública, né? E eu acho que a política pública ela depende de 3 aspectos. Primeiro, da mobilização da sociedade. Eu acho que a nossa sociedade é pouco mobilizada. Segundo, da implementação de políticas públicas por parte do governo. E o terceiro é da fiscalização, né? Porque nós podemos ter políticas públicas aí, leis, né? Mas que não funcionam por quê? Porque não tem fiscalização. Então até nós temos alguns casos de leis que não funcionam porque não tem fiscalização. Por exemplo, estacionamento, vaga em estacionamento. É todo lugar que garante o espaço para o PCD estacionar, ter acesso.
Assim, são várias questões. Por exemplo, Taubaté tem a inclusão do PCD na educação. Beleza, tem, mas de que forma é feita essa inclusão? Então não existe a fiscalização. Quando um vereador vai conversar com a secretaria, fala assim, não, nós temos um NAP. Aí eles apresentam um plano e aí dá a impressão que aquele plano ele consegue atingir a rede toda, mas não, é um plano para dizer que tem, porque aquele plano não dá conta da rede do tamanho que Taubaté tem. Não dá conta, né? Esses dias para trás tiveram um desafio de repor fraldas geriátricas, né? Distribuição de fraldas geriátricas, e aí tiveram uma dificuldade aí de 3, 4 meses para conseguir entregar as fraldas geriátricas, né? Então tudo isso mostra que Taubaté não tem um plano para o PCD, e as ações do município são ações bem superficiais, bem frágeis, para poder dar a atenção que essa população merece. Fernando, um dos problemas que a gente tem detectado nessas nossas mudanças é o mercado de trabalho. Sim. Ele é difícil, né, para todo mundo. Sim, sim. E para o PCD mais ainda. E a gente vê que a lei de cota para o trabalhador PCD na indústria, no comércio, não é respeitado. Não é? Que conselho, que órgão, quem que precisa, né, que tem a condição de erguer essa bandeira? Então, eu acho que o Conselho da Pessoa com Deficiência tem condições, né, de exigir o cumprimento dessa cota, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, né? Nós vamos ter, Cláudia, um evento que vai tratar da questão da exploração do trabalho infantil. A exploração do trabalho infantil, ela tem uma proposta para resolver isso, que é o aumento da oferta do aprendiz. E a questão do aprendiz, ela passa pela mesma questão da oportunidade de trabalho para a pessoa com deficiência, né? Então, você sabe que o governo federal tentou manipular isso, mas não conseguiu, né? Tentou flexibilizar essa obrigatoriedade das cotas para o aprendiz, né? Para o adolescente, para o jovem aprendiz e também para o PCD, não conseguiu. Mas eu acho que o Conselho da Pessoa com Deficiência e também a Câmara Municipal, ele pode efetivamente cobrar a iniciativa privada e até mesmo o poder público para oferecer essas oportunidades que o PCD precisa. Okay. Nós temos no Solar dos Conselhos um PCD, né? Mas assim, que foi, vamos deixar registrado, né? Ele foi, na verdade, rejeitado em 8 lugares que ele passou. 8 lugares que ele passou. Dentro da prefeitura, ele passou no concurso escriturário, sem cota, sem nada, e 8 lugares por onde esse menino passou, ele foi tirado porque ele era PCD. Desumano, você entendeu? E ainda bem que a gente convive num ambiente que a gente acolhe, né? Porque tem muita gente que da boca para fora fala em dar oportunidade para o PCD, né? Mas na prática ele não se comporta como tal, né? Quantos PCDs vocês conhecem que trabalham na prefeitura? Eu acho que o poder público podia dar o exemplo de cumprir com as cotas, né? Que não é obrigação para o poder público, é obrigação para a iniciativa privada. Mas o poder público precisava dar o exemplo de contratar o PCD para mostrar para a iniciativa privada que ela tem que cumprir o que é lei, o que exige a lei das cotas do PCD, você entendeu? E assim, nós vivemos num mundo, né, que não é porque é diferente, é inferior, que tem menos qualidades, menos habilidades, não. Você pode ter um PCD que tem outras habilidades diferentes das pessoas que estão sendo contratadas, né? Então, por exemplo, a valorização, né, daquele espaço de trabalho, daquele lugar que ele está trabalhando, você pode ter certeza que vai ser muito maior, né? Porque ele sabe o quanto é difícil ocupar esse espaço. Ele sabe. E aí a pessoa, é uma questão assim, de acolher bem, de tratar bem, né? Eu lembro daquele debate que nós fizemos do menino, né, que queria ser motorista da ABC, né? É um debate que precisa ser resgatado, né? Quantos meninos não querem ser escriturários da prefeitura?
né? Quantos meninos não querem ser, sei lá, qualquer outro cargo na prefeitura, um braçal? Quantas pessoas não querem ocupar um espaço desse? Basta ter oportunidade. Eu não sei o que aconteceu com aquele menino, mas a ABC ficou bastante sensível, né, depois da intervenção dele, da mobilização dele. Eu acho que a gente tem que mobilizar sempre, né? Mobilizar sempre, porque é só com a mobilização da sociedade, né? Só com a fiscalização de vereador, de conselhos, né, que a gente vai melhorar esses aspectos aí. Eu acho que é isso.